Qual o retângulo de maior área para um certo perímetro? Vamos desenhar o retângulo. Cada lado vai ser representado pela variável indicando seu tamanho, que somados vamos ter 2x mais 2y. Então esse é o valor do perímetro P do retângulo. Em rosa temos a área do retângulo, que é A de xy, que é igual a x vezes y. Assim, como x mais y é igual a P sobre 2, e então y é igual a P sobre 2 menos x, conseguimos a expressão da área em função de uma variável apenas. Dessa forma, a de x é igual a x vezes P sobre 2 menos x, que é P sobre 2 vezes x menos x ao quadrado. Fazendo a linha de x, temos P sobre 2 menos 2x e, igualando a zero, temos o ponto crítico x', que é igual a P sobre 4. Como a derivada segunda de ax é a constante menos 2, essa função só vai admitir ponto de máximo mesmo. E como x é igual a P sobre 4 e y é igual a P sobre 4, assim o retângulo de maior área tem que ser o quadrado, com o mesmo perímetro. Agora, veja o seguinte cenário. Temos o ponto início, onde uma partícula vai seguir uma certa trajetória até chegar no ponto fim. Só que, acima da linha horizontal azul, a partícula consegue desenvolver velocidade máxima v1 e abaixo velocidade v2. Veja algumas trajetórias possíveis para a partícula. A pergunta, então, é: como tem que ser a trajetória para que o tempo de percurso seja mínimo? Vamos modelar o problema da seguinte forma. Essa reta azul vai ser nosso eixo x, essa reta branca o eixo y, o ponto onde a partícula passa de um meio a outro é a origem, a distância entre o ponto inicial e o eixo y é x1, a distância entre o ponto final e o eixo y é x2, a distância horizontal total percorrida é d igual a x1 mais x2. Além disso, y1 é a distância vertical do ponto inicial até a partícula passar de um meio para o outro. E y2 é a distância vertical desse ponto de transição até o ponto final da trajetória. Assim, vamos chamar de t1 o tempo do percurso no meio 1 e t2 o tempo do percurso no meio 2. t1, então, é igual ao tamanho da hipotenusa do triângulo de cima, que é a raiz quadrada de x1 ao quadrado mais y1 ao quadrado, dividido pela velocidade no meio 1, que é v1. Já t2 é igual ao tamanho da hipotenusa do triângulo de baixo, que é a raiz quadrada de d menos x1 ao quadrado mais y2 ao quadrado, dividido pela velocidade no meio 2, que é v2. O d menos x1 veio do fato que d menos x1 é igual a x2. Então, somando t1 e t2, temos a expressão do tempo total. Agora, vamos encontrar que valor de x1 devemos escolher para minimizar o tempo total. Para isso, vamos tirar a derivada usando a regra da cadeia dessa expressão em relação a x1, que é 1 sobre 2 vezes algo sobre raiz quadrada de x1 ao quadrado mais y ao quadrado vezes 1 sobre v1. Esse algo é a derivada de x1 ao quadrado mais y1 ao quadrado em relação a x1, que é 2x1. Então, a gente corta o 2 com 2, E isso, mais 1 sobre 2 vezes algo sobre raiz quadrada de d menos x1 ao quadrado mais y2 ao quadrado, vezes 1 sobre v2. Agora, esse algo é a derivada de d menos x1 ao quadrado mais y2 ao quadrado em relação a x1, que é menos 2 vezes d menos x1. Então, a gente corta novamente o 2 com 2. Finalmente, ficamos com 0 é igual a x1 sobre v1 vezes raiz quadrada de x1 ao quadrado mais y ao quadrado menos d menos x1 sobre v2 vezes raiz quadrada de d menos x1 ao quadrado mais y2 ao quadrado. Como d menos x1 é x2, ficamos com x1 sobre raiz quadrada de x1 ao quadrado mais y ao quadrado vezes 1 sobre v1, que é igual a x2 sobre raiz quadrada de x2 ao quadrado mais y2 ao quadrado vezes 1 sobre v2. Considere o ângulo θ1 na figura. Então, seno de θ1 é justamente x1 sobre a raiz quadrada de x1 ao quadrado mais y1 ao quadrado. Agora, considere o ângulo θ2 na figura. Então, seno de θ2 é justamente x2 sobre raiz quadrada de x2 ao quadrado mais y2 ao quadrado. Finalmente, considere n1 igual a 1 sobre v1, chamado de índice de refração do meio 1, e n2 igual a 1 sobre v2, o índice de refração no meio 2.
A equação para o x1 que minimiza o tempo total do percurso é seno de θ1 vezes n1 igual a seno de θ2 vezes n2, que é justamente a lei de Snell-Descartes para a refração em óptica. Assim, esse fenômeno de refração pode ser interpretado como a natureza minimizando o tempo de percurso da luz em dois meios com índice de refração distintos. Considere agora um cenário onde temos um quadro pendurado na parede e um observador no ponto azul claro. Observe que nesse ponto, o observador tem um ângulo de visão θ. A altura em que o quadro está posicionado, assim como seu tamanho, podem ser deduzidos a partir dos valores A e B, como indicado na figura. A distância horizontal entre o observador e o quadro é x. Pergunta-se então, qual o x que maximiza o ângulo de visão do observador? Veja nesse triângulo em branco que a tangente de θ1 é igual a b sobre x e tangente de θ2 é igual a sobre x. Assim, θ1 é igual a arcotangente de b sobre x e θ2 é arcotangente de a sobre x. O ângulo θ, então, pode ser expresso como arcotangente de b sobre x menos arcotangente de a sobre x. Derivando θ em relação a x, ficamos com 1 sobre b sobre x ao quadrado mais 1 vezes menos b sobre x ao quadrado, menos 1 sobre a sobre x ao quadrado mais 1 vezes menos a sobre x ao quadrado, que é igual a menos b sobre b ao quadrado mais x ao quadrado, mais a sobre a ao quadrado mais x ao quadrado. Fazendo θ' de x igual a zero, ficamos com b sobre b ao quadrado mais x ao quadrado é igual a sobre a ao quadrado mais x ao quadrado. Multiplicando pelos divisores, ficamos com b vezes a ao quadrado mais x ao quadrado é igual a vezes b ao quadrado mais x ao quadrado. E desenvolvendo, temos ba ao quadrado mais bx ao quadrado é igual a ab ao quadrado mais ax ao quadrado. Colocando o ax ao quadrado para cá e o ba ao quadrado para lá, e notando que b menos a é fator comum, ficamos com b menos a vezes x ao quadrado é igual a ab ao quadrado menos ba ao quadrado, que é igual a ab vezes b menos a. Sendo b menos a diferente de zero, cancelamos o fator b menos a e ficamos com x ao quadrado é igual a vezes b. Assim, os pontos críticos são mais ou menos raiz de ab. Escolher x menor que zero não é opção. Por exemplo, menos raiz de ab significaria atravessar a parede. Considere a reta laranja, a reta verde, como sendo os eixos do plano cartesiano. Além disso, considere um ponto em azul AB no plano. Nesse problema, queremos conectar as retas com um segmento que passa obrigatoriamente por AB. O valor de x corresponde à base do triângulo induzido por esse segmento e as retas verde e laranja. O y é onde o segmento azul claro bate nas ordenadas. Nesse contexto, queremos saber qual o valor de x para que o segmento que conecta as retas verde e laranja seja o menor possível. Vamos desenvolver então. Perceba esses segmentos em amarelo paralelos aos eixos. O vertical tem tamanho B e o horizontal tem tamanho A. Por semelhança de triângulos, temos que b sobre x menos a é igual a y sobre x. Assim, y é igual a x vezes b sobre x menos a. Queremos minimizar o tamanho do segmento azul claro, ou seja, minimizar a raiz quadrada de x ao quadrado mais y ao quadrado. Como a raiz quadrada é uma função crescente, podemos minimizar no lugar x ao quadrado mais y ao quadrado. Agora, x ao quadrado mais y ao quadrado é igual a x ao quadrado mais x ao quadrado vezes b ao quadrado sobre x menos a ao quadrado, que é f de x, a função que vamos minimizar. Então, tirando a derivada de f de x, ficamos com 2x mais b ao quadrado vezes 2x vezes x menos a ao quadrado menos 2 vezes x menos a vezes x ao quadrado, tudo isso sobre x menos a elevado a 4. Cortando x menos a em cima e embaixo, ficamos com 2x mais b ao quadrado vezes 2x vezes x menos a menos 2x ao quadrado, tudo isso sobre x menos a ao cubo. Expandindo em cima, ficamos com 2x mais b ao quadrado vezes 2x ao quadrado menos 2xa menos 2x ao quadrado, tudo isso sobre x menos a ao cubo. E agora, simplificando e multiplicando b ao quadrado, ficamos com 2x menos 2x ab ao quadrado sobre x menos a ao cubo. Vamos igualar a zero.
obtendo-se, né, a equação 2x estrela é igual a 2x estrela vezes AB ao quadrado sobre x estrela menos a ao cubo. Como x estrela é positivo, vamos dividir cada lado por 2x estrela para ficar com AB ao quadrado sobre x estrela menos a ao cubo, que é igual a 1. Assim, x estrela é único, né? E é igual a mais raiz cúbica de AB ao quadrado. É isso, pessoal. Espero que vocês se animem a estudar. Até o próximo vídeo e tudo de bom!